Enfim, e já tem o Tarcísio, que o Bolsonaro não confia, e por isso quer lançar a Michelle Bolsonaro, né? Mas não é só, você sabe que o Bolsonaro é o rei de largar a mão dos aliados que ficam pelo caminho. Ele abandona mesmo, sabe? Ele não tem o menor escrúpulo em abandonar uma pessoa que ajudou ele a vida inteira, como ele está fazendo com Carla Zambelli, já não é de hoje, né? Também acho pouco para ela, você quer saber, mas a realidade é que isso demonstra claramente o caráter ou a falta de caráter de Jair Bolsonaro. Defesa de Carla Zambelli pedirá prisão domiciliar para deputada por questões de saúde. Carla Zambelli, tadinha, uma moça jovem, bonita, viçosa, forte, valente, pelo menos é o que ela disse. Valente na Câmara, agora está catando atestado aqui, atestado médico ali para dizer o seguinte, que se ela for presa ela morre. Olha que coisa. Você já imaginou se todo mundo tem uma depressão? Eu tenho depressão, ansiedade, tomo remédio também, viu, Carla? Os remédios que você toma eu também devo tomar os mesmos, bobear os mesmos, tá? Mas assim, se eu cometer um crime, eu vou em cana. Eu vou em cana. Ninguém vai dizer para um juiz que eu não dou conta de cumprir cadeia. E você? Qual a diferença minha para você? Nenhuma. Tá? Então, assim, pode reunir atestado à vontade, né? Mas porque na hora de cometer o crime você não tinha problema de saúde, não. Você era valentona, você era corajosa, né? Agora não vai adiantar, Carla. Você pode apresentar os atestados possíveis. Sabe por quê? Porque é o seguinte, no seu caso, eu sou capaz de apostar. Você vai ser submetido a uma avaliação médica de médicos independentes. Claro que não vai ser o seu médico e o atestado que ele eventualmente assine que vai determinar se você vai cumprir prisão na cadeia ou domiciliar, tá? Para isso acontecer, você vai ser avaliado por uma junta médica que a justiça vai determinar. E obviamente que esses médicos não vão dar mole para você, tá? Então pode esquecer, Carla Zambelli, você vai pegar pena, você vai para colmeia, porque no seu caso é diferente, né? Você não tem prisão especial por ser presidente da República, você não é. Então você vai para colmeia, você vai ficar lá junto com aquela mulherada que tá lá, que tentou dar o golpe, que tá presa até hoje. E sabe o que eu acho, Carla Zambelli? Acho é pouco, acho que tinha que ter mais. Enfim, vamos mudar de assunto. Seguinte, notícia importante, tá? Notícia boa e importante. Ao longo de toda a história do Brasil, algumas doenças raras que têm aqueles remédios muito caros, os pacientes só conseguem se tratar depois de brigar na justiça com o governo para conseguir o remédio. Isso acabou, tá? Pelo menos em relação a uma doença específica, que é um caso bastante raro. Olha só, SUS realiza primeiras aplicações de medicamento de 7 milhões de reais para crianças com AMI. AMI é a atrofia muscular espinhal. É uma doença muito rara, são só 137 crianças no Brasil que tem essa doença. E é uma doença que vai gerando, ela é degenerativa, ela vai gerando um enfraquecimento do corpo, a perda de controle dos movimentos. Então, por exemplo, a pessoa perde o controle do pescoço, ela não consegue mais sustentar a cabeça aqui no alto do pescoço, ela não consegue mais sustentar o tronco, então ela cai, ela desaba, né? Então, e aí, daqui a pouco ela começa a perder a capacidade de deglutir, de se alimentar e até de respirar sozinha. E dependendo da evolução e da gravidade, isso vai levar esse paciente à morte. No Brasil, a vida inteira, todo mundo que tem essa doença só conseguiu a medicação no SUS com ordem da justiça, com briga, e muita briga, muita. Desespero, vaquinha, essas coisas, senão não conseguia. Acabou essa história, tá? O governo fez um convênio com o laboratório farmacêutico que fabrica esse medicamento e vai fornecer de graça para esses 137 pacientes que o Brasil tem. Em que condições? O seguinte, qual é o acordo? O acordo é assim, o governo vai pagar o medicamento em partes, à medida em que o medicamento fizer efeito no paciente. Olha que novidade interessante. Então é assim, vai aplicar o medicamento na pessoa, na criança. O governo paga 40% dos 7 milhões de reais. Passou um tempo, avalia a condição de saúde dessa criança. Aí, por exemplo, ela está lá conseguindo sustentar a cabeça sobre o pescoço. Significa um sinal de melhora, porque ela já estava ali caindo. O governo paga mais 20% do valor do remédio. Passa mais um ano, avalia de novo esse paciente. Olha, ele não conseguia sustentar o tronco, já está conseguindo ficar sentadinho, bonitinho. Significa que está melhorando. O governo paga mais 20% e assim sucessivamente vai pagando até completar os 100%, ou seja, só paga se realmente funcionar. Se o paciente não tiver um bom resultado do remédio ou eventualmente até perder a vida, o governo não continua pagando o medicamento. Então só vai pagar se for bom para o paciente, né? E o mais importante de tudo que é
sem briga na justiça. Vai entrar lá com o pedido, o médico vai recomendar o remédio e o SUS vai fornecer de graça, do jeito que tem que ser. As pessoas têm direito ao medicamento, têm direito à vida, é constitucional. E é a primeira vez que algum governo toma esse tipo de medida e vai dar o remédio sem que as pessoas precisem brigar na justiça. CPI em andamento. A abertura inevitável da CPMI e do INSS leva o governo Lula a mudar estratégia, matéria da Carta Capital. A orientação ainda não é apoiar o colegiado, mas há o entendimento de que não faz sentido se opor à instalação. O que acontece? Deputados e senadores se juntaram, coletaram assinaturas mais do que suficientes para abrir uma CPI e pediram a abertura da CPI. Provavelmente, na verdade, uma CPMI. O que é M? De mista, justamente porque tem deputados e senadores. CPI é só quando ela é só de uma das casas, ou só da Câmara ou só do Senado. Aí é CPI. Se tem deputados e senadores, é CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E aí vai investigar. O governo era contra, né? Mas assim, grande novidade, todo governo, desde sempre, é contra a abertura do CPI. Porque CPI é espetáculo. CPI, na verdade, não é investigação real, é espetáculo, né? Só para fazer barulho, para fazer... Hoje em dia, mais ainda, para fazer corte na rede social, só serve para isso, né? Então, o governo era contra, mas diante desse cenário, inclusive gente do PT que votou, assinou o pedido de CPI, que acha que tem que ter mesmo, que não dá para segurar, e que se quiser mostrar a verdade que começou lá atrás, tem que fazer a CPI para mostrar essa verdade. Então o governo falou, beleza, então toca o barco aí, nós não vamos fazer força contra, também não vamos fazer força a favor. Toquem aí, façam a investigação, a verdade vai aparecer. O governo não queria, o que acho uma tremenda bobagem, né? Porque assim, não tem jeito. O escândalo é grande, a CPI já tem as assinaturas para poder ser aberta, então o governo devia ter mandado inclusive os deputados e senadores assinar todo mundo. E embarcar de vez, tomar conta dessa CPI e fazer a investigação que tem que ser feita. Mas enfim, falando que tem rolo aí envolvendo o irmão do Lula de novo, né? Já falei sobre isso um tempo atrás, o próprio diretor-geral da Polícia Federal já falou que o sindicato do irmão do Lula não está envolvido em fraude, mas mesmo assim começaram a surgir outras notícias falando sobre isso, olha só. INSS, sindicato do irmão do Lula, filiou aposentados em agências do BMG, no banco, né? Os aposentados iam lá fazer crédito consignado e aí... Lá mesmo tinha um convênio do sindicato com o banco e o banco oferecia para a pessoa se associar. Isso é a alegação, inclusive, do próprio sindicato. Só que tem gente falando que é mentira. Olha só, nunca vi na vida desaposentado filiado à entidade do irmão do Lula. O cara estava filiado, estava recebendo desconto na aposentadoria dele e disse que nunca ouviu falar do sindicato. O tiozinho é esse aqui, ó. Ele chama José Luiz Gregório. Ele apareceu, vou até mostrar aqui o vídeo. Ele apareceu num vídeo do lado do advogado dele, dizendo, olha, porque eu não conheço esse sindicato, porque esse senhorzinho é da Bahia, dizendo que o sindicato é de São Paulo, que não tem nada a ver e tal. Vamos ver rapidinho o que ele fala. Paguei NPS 48 anos, lancei meu pagamento da NPS, está sendo descontado com o sindicato, que eu não tinha direito, não sei nem onde é o sindicato. Em São Paulo, não sei nem onde é, nunca vi sindicato na minha vida. Descobri no INSS para pedir meu pagamento do PES, um boleto, o cara me voltou e falou comigo, o rapaz do NPS falou, você está sendo descontado seu salário, 57 por mês, desde 2021. Eu falei, mas como, pô? Eu não sou sindicato, eu estou aposentado, mas não tem nada a ver, é um sindicato de São Paulo. O cara me falou, São Paulo, eu falei assim, mas eu trabalhei numa firma no Rio, quase 39 anos na firma no Rio, e não conheço o sindicato de São Paulo, nunca falo sindicato de São Paulo. Eu não tem não, eu estou não deixou de sem graça, porque eu paguei um sindicato que eu não conheço, não sei nem onde fica. Para quê? Não conheço, nunca vi nem falar. Eu também essa minha filha, eu fui em São Paulo. Eu sempre fui em São Paulo, nunca vi falar do sindicato de São Paulo, nem no sindicato que eu falei em São Paulo. E ela sempre, então, fizeram negócio para... Enfim, esse sindicato, ele existe há muitos anos, o seu José Luiz Gregório, há muitos anos. Então, assim, dizer, esse sindicato não existe, não sei, não conheço, você pode até não conhecer, e eu acredito nisso, tá? Agora, detalhe, o senhor deu causa sim ao desconto, viu? Olha só, a própria matéria mostra isso. O aposentado processou o sindicato, inicialmente a ação foi julgada improcedente. O Sindinap, que é o sindicato do irmão do Lula, anexou uma foto de Gregório e um áudio no qual ele concorda em se filiar ao sindicato. Também exibiu uma foto do homem em uma agência do BMG no momento em que ele se filiou. Então, assim, o sindicato provou que ele realmente se filiou. Ele diz que não.
E o Metrópolis vai lá e faz a matéria e coloca lá num... Eu que grifei isso aqui de amarelo para você, porque na verdade, ó, o parágrafo é o finalzinho da matéria, tá vendo? Lá embaixo. Tá escondidinho. Não. O sindicato não é investigado porque não há suspeita de fraude em relação ao sindicato. Mesmo com aposentados dizendo esse tipo de coisa, tá aí, o sindicato está provando que as pessoas se filiaram sim. INSS, a AGU exclui o sindicato do irmão do Lula de bloqueio de recursos. O sindicato não está com os bens bloqueados, justamente porque não há nenhum indicativo de suspeita de corrupção. O fato de que cresceu a arrecadação do sindicato não é indicativo de corrupção. Não é. Ah, mas cresceu muito. Sim, cresceu muito e até agora não apareceu uma assinatura falsa, não apareceu um sindicalizado fraudado, tudo dentro dos conformes. E olha, gente, até a Polícia Federal já se manifestou. Não dá para continuar insistindo nisso, sabe? PF nega investigação contra o irmão do Lula e Sindinap. A Polícia Federal já falou, eles não são investigados. Não há suspeita de que o sindicato do irmão do Lula, que existe há décadas, não há suspeita de que esse sindicato tenha fraudado. Ao contrário, foi esse sindicato que denunciou a fraude. Vou repetir para você não falar que não entendeu. Este sindicato do irmão do Lula foi quem denunciou a fraude. Denunciou em 2017, denunciou em 2021 e denunciou em 2023. Denunciou 3 vezes essa fraude. Esse sindicato. Se não fosse isso, ninguém estava falando até hoje dessa história, porque o sindicato denunciou. E está aqui a entrevista do diretor-geral da Polícia Federal. Ele foi perguntado especificamente sobre o irmão do Lula e o sindicato dele. Olha a resposta do Andrei Rodrigues. Sindinap, do qual ele faz parte da diretoria, é alvo dessa investigação? Veja, Heloísa, várias entidades e associações foram objeto de buscas e apreensão e de medidas também contra os seus dirigentes. E esse sindicato, Sindinap, não foi objeto de busca e apreensão, tampouco os seus dirigentes foram alvo de qualquer medida, as pessoas físicas alvos de qualquer medida. E respondendo muito objetivamente, o irmão do presidente Lula não é alvo da operação, não é investigado na operação, portanto isso eu sei que pela questão política termina gerando uma onda de pessoas tentando fazer uma vinculação. Fim de papo. O fato dele ser irmão do Lula gera um monte de gente querendo botar ele no meio do rolo, mas não tem. Não adianta forçar a barra. Não tem. Fim. Tá? Fraude no INSS. O Sindicato de Irmão do Lula envia carta ao Congresso Nacional. A entidade mandou uma carta dizendo justamente isso. Galera, quem denunciou fomos nós. Nós denunciamos essa porcaria que está acontecendo aí. E se vocês quiserem vir verificar aqui o sindicato, quer chamar a gente na CPI, pode chamar. Nós não devemos nada. É isso que a carta do sindicato disse para os congressistas. Pode chamar. Nós não devemos. Cresceu sim, cresceu bastante o número de associados. Por quê? Porque na pandemia os aposentados ficaram todos desesperados, principalmente quem não tinha plano funerário, e o sindicato tinha parceria com planos funerários, e aí explodiu de vendas. E não existe nenhuma comprovação de que existam filiações fraudulentas, falsas no sindicato do irmão do Lula. Não existe. Você pode querer, você pode não gostar do Lula, do irmão do Lula, da família inteira do Lula. É seu direito não gostar. Agora, não tem nem o menor sentido é você se fiar numa informação mentirosa. Você basear esse seu ódio na mentira, numa coisa que não aconteceu. Isso não faz o menor sentido. Então, assim, se você não quiser continuar não gostando do Lula, problema é teu, continua não gostando. Se quiser continuar antipatizando com o irmão dele, pode continuar. Agora, não diga que o irmão é investigado, porque é mentira. Não diga que o sindicato é suspeito, porque é mentira. E não diga que ele está armando filiações clandestinas, porque também é mentira. Quero te dar um recado rápido, que é o seguinte, dá uma olhada nessa mensagem aqui que o Carlos Matos mandou. Obviamente o Carlos Matos autorizou a mostrar isso aqui, tá? Ele trabalha numa fábrica e nas horas vagas ele arrumou um segundo trabalho online, no computador, trabalha em casa, computador, no celular e tal. E olha só, já está ganhando R$ 3.600 por mês só no trabalho online, na complementação de renda dele, fora o que ele ganha na fábrica. É um cara que quis fazer complementação de renda para ganhar uma grana a mais, para segurar, para defender um a mais e está conseguindo muito bem. $643 dá mais ou menos isso, R$ 3.600 por mês. A Carolina, ela dedica integralmente o tempo dela a essas profissões online, a uma dessas profissões online. Já está tirando R$ 6.000 por mês, $1.049, dá praticamente 6 mil, né? Que ela está faturando.
E o Paulo Rodrigues é o mais bem sucedido desses aí que eu falei, também autorizou a mostrar a mensagem dele. 4 meses que ele está se dedicando a essas profissões online e já está ganhando 2.154 dólares, isso dá quase 12 mil reais por mês. 12 mil reais por mês, tá? Trabalhando sem escala 6x1, trabalhando dentro de casa, no horário que ele decide, do jeito que ele quer, na hora e no local que ele quer. Se ele quiser viajar e trabalhar lá onde ele está viajando, ele pode. Isso é o mais importante, essa liberdade de você viver onde e como você quiser. Existem muitas profissões online, muitas mesmo, tá? Metade, sei lá, do dinheiro do mundo hoje circula online, já não é mais em profissão presencial. Só que você precisa aprender o que você precisa fazer e você precisa aprender onde encontrar as oportunidades de trabalho. Então, ó, essa escola de negócios digitais ensina exatamente isso. Vou dizer uma coisa assim para deixar bem claro, isso não é uma oferta de emprego. Tá? Os trabalhos estão lá. Isso aqui é um curso onde você vai aprender a encontrar essas oportunidades e ao que fazer para ingressar nelas. E tem vários tipos de profissões diferentes, prestação de serviço, venda, várias áreas diferentes que você pode trabalhar com rede social, trabalhar com gestão de propaganda de rede social, várias outras coisas diferentes. Então você vai clicar, se você quiser saber, nesse primeiro link que aparece aqui no vídeo, primeiro link aqui em cima, na descrição do vídeo, vai abrir uma conversa com o Clayson e você vai saber tudo que você precisa para poder, de repente, ingressar nessa. Tudo que você precisa, mas o mais importante eu já te conto, 7 dias você não paga nada. Então assim, em 7 dias, meu amigo e minha amiga, dá tempo de você ver o curso inteiro e decidir se serve para você ou não. E só embarcar se servir mesmo. Se não servir, esquece, toca a vida e vai em frente. Agora, isso pode mudar a sua vida. Então clica aqui no primeiro link da descrição, pelo menos para conhecer, de repente vale a pena para vocês, pode mudar muito para melhor a sua vida.